Aleluia. Segunda Reis, capítulo 5, verso 1. Quem encontrou em alto bom som, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Está escrito assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deverás notar, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Diga comigo: Senhor meu Deus, neste momento nós estamos na tua presença, e eu te peço, meu Deus, fala comigo, pois eu preciso ouvir a tua voz, a tua palavra, falando em meu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade. Isso é só para Jesus. Pode exaltar o Senhor, engrandeça o nome dele, porque é no nome de Jesus Cristo que nós estamos presentes no meio do seu povo. Amém, meus irmãos. Queridos, o texto que nós acabamos de ler fala a respeito, aleluia, de um homem valoroso, porém ele guardava um segredo, aleluia, que abonava ele ser este homem tão valoroso. A Bíblia diz aqui no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, a história de Naamã. Quem foi Naamã? Naamã foi um grande homem diante do seu senhor, e um homem também de muito respeito, porque ele era chefe, ele era capitão do exército de um reinado. Então era Naamã, aleluia, que guiava o exército para as batalhas. Era Naamã que projetava, aleluia, as posições dos soldados para ser vitorioso nas suas guerras. Era Naamã, aleluia, que fazia toda a engenharia, que fazia todo o processo para que ele viesse entrar em batalha e sair vitorioso da batalha também. E a Bíblia conta que este homem, através dele, Deus dera livramento aos sírios. Aí a história de Naamã começa quando ele, aleluia, saiu da terra da Síria, saiu da terra de Israel e levou uma menina que ficou ao serviço da esposa de Naamã. O que é isso, pastor? A Bíblia relata que quando ele saiu da terra de Israel, ele trouxe uma menina que ela ficou sendo empregada da sua esposa. Neste tempo, Naamã, ele era capitão que se vestia muito bem. Ele tinha traje de chefe, ele tinha um traje diferente para que as pessoas vissem ele, mesmo sem ninguém saber que ele era o capitão, mas através do seu traje
traje, alguém sabia que ele era um homem importante diante do seu rei. Só que o que ninguém sabia era o que ele tinha por baixo do seu traje. Haja vista que, quando essa menina ela está ao serviço da mulher de Naamã, ela vai contemplar algo que só dentro de casa as pessoas contemplam. Ela vai contemplar algo só a que as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto sabem o que acontece. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, quem nos vê lá fora não imagina quem nós somos dentro de casa. Às vezes, quem nos vê dentro da igreja não imagina quem nós somos no trabalho. Às vezes, quem nos vê lá na empresa onde trabalhamos não imagina quem somos dentro de casa. E a verdade é, ninguém conhece melhor você do que Deus e do que quem mora com você também. Porque a verdade seja dita, Naamã, para todos que tinham lá fora, ele era um homem valoroso, ele era um homem belo, se vestia muito bem, delegava, dava ordem, tinha projetos e planos elaborados que faziam o seu povo sair vitorioso. Mas o que ninguém lá de fora sabia era a lepra que ele tinha no seu corpo. Por que isso veio à tona? Porque quando ele entra dentro de casa, é lugar, aleluia, de descanso. É lugar onde você chega tirando, aleluia, o seu traje, seja do trabalho, seja o seu terno, o seu vestido, a sua saia da igreja, seja de onde você chegou em casa, você vai tirar aquele traje, vai tomar um banho, vai colocar uma roupa. Nisso, ele vai trocar de roupa, aleluia, e a menina vai perceber que nos seus braços, na sua perna, quem sabe, no seu pescoço, quem sabe, havia lepra. Lepra, uma doença, aleluia, que chega a corroer a carne, a consumir a própria carne. Ela consome aos poucos o ser humano e cheira mal. Isso, quando a menina viu Naamã, ela logo descobre algo, que ele não é um homem tão, aleluia, valoroso ou bonito aos olhos como o povo pensa. Ele tem um defeito, e o defeito dele tem cura. O defeito dele, aleluia, tem milagre. O que ele esconde do povo, aleluia, tem milagre para acontecer na vida dele. E na nossa vida não é diferente. Às vezes as pessoas olham para você, as pessoas enxergam você sorrindo, às vezes as pessoas olham para você, você está bem, você trabalha, você é uma pessoa alegre, divertida, mas ninguém sabe o que se passa dentro do seu coração. Ninguém imagina o que você enfrenta na sua casa, ninguém imagina o que você enfrenta no seu trabalho, ninguém imagina o que você enfrenta no seu dia a dia, e ninguém imagina as investidas de Satanás contra a sua vida. Mas eu vim hoje como boca de Deus para te dizer: Satanás, ele pode até se levantar contra a sua vida, Satanás, ele pode até se andar tentando, aleluia, tirar o teu propósito na presença de Deus, mas nessa noite ele está repreendido no nome de Jesus Cristo. Se você acredita nisso, levanta as tuas mãos aí, porque Deus está cuidando de tudo. Glória. Quando a menina ela viu que Naamã estava com lepra, ela chama a sua senhora e diz: Oxalá, bem queria se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Porque aquilo que o médico não consegue, Deus consegue. A mão do médico é limitada, a mão do advogado é limitada, a mão do juiz é limitada, a nossa mão é limitada, mas as mãos de Deus não. A mão de Deus ela alcança quando a nossa não alcança. A mão de Deus alcança quando a do médico não alcança. A mão de Deus alcança quando o advogado não alcança. A mão de Deus alcança quando a do juiz não alcança. E Deus está falando neste momento para alguém aqui: aonde a mão do advogado não está alcançando, ele vai alcançar por ti. Aonde a mão do juiz não está alcançando, ele vai alcançar por ti, porque ele é Deus e vai te dar vitória. Aleluia. O homem, ele é limitado.
limitado, mas Deus, ele não é limitado. Ele não tem limite. A Bíblia diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nada a que possa fazer escapar das suas mãos. E operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. Para alguém possa ser que duvide até da sua potencialidade. Quem sabe alguém duvida que você vai alcançar o que você está projetando. Quem sabe alguém está duvidando porque você contou os seus planos para ele, os seus planos para ela. Mas mesmo você contando, e mesmo alguém duvidando, tem um Deus que se coloca de pé em teu favor e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te amei pelo teu nome. Tu és dele, tu tem dono, aleluia. Glória a Deus, louvado. Quando a menina, ela fala para a esposa de Naamã sobre o profeta que está em Samaria, a esposa não perde tempo. Naamã entra e ela fala: olha, Naamã, assim e assim disse a menina que você trouxe da terra de Israel. Naamã não perde tempo com a notícia. Qual notícia? Eu vejo uma esperança. Às vezes a nossa volta parece que não há esperança. Às vezes nós nos encontramos em um caminho que parece que nem ele tem saída. Porque às vezes parece que quando a tempestade vem, ela sopra na nossa vida conjugal, familiar, financeira, ministerial, espiritual, e você fica sem chão. Só que Deus, ele é a esperança. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versos de número 12: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, mas persevera em oração. Quanto tempo estamos orando? Quanto tempo do nosso dia estamos dedicando a Deus? Quanto tempo do nosso dia estamos tirando para obrigado, Senhor, para agradecer a Ele, que se foi um refrão de um louvor? Quanto tempo estamos tirando para se alegrar com Ele? Porque a Bíblia diz que nós deitamos e acordamos, porque Deus nos sustentou. Glória a Deus. Quando Naamã escuta que em Samaria tem um profeta que restauraria ele da lepra, houve então uma esperança. Ele não perde tempo, chega ao rei e fala para o rei sobre tal assunto. O rei não perde tempo, escreve uma carta, entrega na mão de Naamã. Naamã sai da presença do rei, vai lá, pega 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes e vai para Israel. Chegando em Israel, carta de rei para rei. Quem pode abrir? Apenas o rei. Todos os reis da época, eles usavam um selo. Esse selo era o anel real. Quando eles faziam uma carta, ele pegava o anel dele e selava a carta. E só outro rei poderia quebrar o selo. Naamã está com uma carta na mão, cujo selo é de rei para rei. Ele entra em Israel porque ele tem liberdade. Ele não apenas é um capitão de um exército, como também ele está na mão um recado de um rei para outro rei. Ele entrega a carta na mão do rei de Israel. E quando o rei quebra o selo, ele começa a ler aquela carta. A carta dizia: eis que eu envio a ti o meu servo Naamã, para que você restaure ele da sua lepra. Isso o rei ficou indignado, rasga as suas vestes e diz para Naamã: nota agora, vede que você procura ocasião contra mim. Porventura eu sou Deus para matar, para vivificar, para que este envie você até a mim? E alguém conta para Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu, ele é sucessor de Elias. Eliseu, ele é um homem que tem contato com Deus. Bem queria nós, bem queria eu, que todas as tomadas de decisões de alguém não fosse pelos conselhos dos ímpios, mas sim pelos conselhos de servos e de servas de Deus. Eu vou repetir. Bem queria eu que quando alguém fosse buscar conselho da parte de um ser humano, não fosse buscar conselho em pessoas que não têm vida no altar, que não fosse buscar conselho em pessoas que não têm vida com Deus, que não ora, que não
estão seguindo conselhos errados. A Bíblia diz em Salmos de número 1 que bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Quando Eliseu fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes, ele manda um recado para o rei dizendo: por que rasgaste as tuas vestes? Manda ele vir a mim, e saberá que Israel tem profeta. Por que, meus irmãos? Quando Eliseu fala de Israel, ele está falando: eu sou profeta na minha pátria. Ele está batendo no peito e está dizendo para o seu adversário, o inimigo das nossas almas, Satanás: na minha pátria tem profeta, na minha casa tem oração, na minha casa tem profeta, e você não pode se andar aqui, você não pode fazer o que você bem quiser aqui. É isso que Eliseu está falando. Glória a Deus. Deus, ele conta contigo, serva. Deus, ele conta contigo, servo. Lá dentro da sua casa você tem que ser a coluna. Lá dentro da sua casa você tem que ser a coluna de noite e a nuvem de dia, para que os céus não percam a direção do caminho da salvação. Aleluia. Deus, louvado Senhor. Eliseu está dizendo: não precisa ficar desesperado, não precisa rasgar suas vestes, não precisa, aleluia, ficar angustiado. Manda vir até mim, e saberá que nessa pátria tem profeta. Deus quer te levantar como um profeta dentro da sua casa. Se você não entendeu a mensagem, Deus está falando com alguém. Ele quer que você ore mais, Ele quer que você jejue mais, Ele quer que você leia mais um pouquinho da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque alguém deixa de examinar as Escrituras e peca por isso. A Bíblia diz que Naamã, ele sai da presença do rei e vai para onde? Em direção à casa do profeta. Profeta que é profeta, ele nunca vai dar honra a ninguém, apenas ao seu Deus. Por quê? Porque quando Eliseu está se aproximando da casa de... Porque quando Naamã, está se aproximando da casa de Eliseu, ele manda o seu servo e levar a mensagem para ele no caminho. Glória a Deus. Quando ele está à porta, Geazi sai e fala: olha, assim te diz meu Senhor, se lava 7 vezes no Jordão, mergulha 7 vezes no Jordão e ficarás são. Ele fica indignado, não é? Fica. Pensei eu, indo embora no caminho, ele disse: pensei eu que o homem de Deus sairia após mim, colocaria as suas mãos sobre o leproso e me restauraria da lepra. É Naamã dizendo: eu não quero fazer nenhum sacrifício, apenas quero que alguém ore por mim, apenas quero que alguém jejue por mim, apenas quero que alguém leia a Bíblia por mim. Não quero ir para o culto, mas quando você estiver na igreja, ora por mim. Não quero jejuar, mas quando você jejuar, jejua por mim. Não quero ler Bíblia, mas quando você estiver lendo a Bíblia, fala para mim. Ninguém quer se esforçar, você está entendendo? Aleluia. Que ninguém quer pagar o preço, ninguém quer se sacrificar ao vir para a igreja, ao renunciar às suas concupiscências. São poucos. Mas quando vê alguém que lê Bíblia, que jejua, que ora, que tem vida no altar, que vem para o culto, que tem propósito nas campanhas, logo bate no ombro e fala: lembra de mim nas tuas orações, nos teus jejuns e nos teus louvores. Lembra de mim. Eu não vou para o culto, mas quando estiver no culto, ora por mim. Não. Deus quer que você pague também o preço. Deus quer que você se esforce mais um pouquinho. Deus quer que você saia do conforto aí da sua casa. Deus quer que você saia do conforto do seu sofá, da sua cama, da sua sala, e venha cultuar na igreja, na presença dEle. Naamã
imposição de mão. No caminho ele estava indo embora e ele dizia: porventura não são farpas, Arbana, rio de Damasco, água cristalina, que eu poderia mergulhar e ficar curado? Mas só o milagre não acontece aonde nós queremos. Oh, glória! O milagre não acontece aonde nós escolhemos. O milagre acontece aonde Deus está. O milagre não acontece aonde eu quero ir. O milagre acontece aonde Deus manda você ir. O milagre não acontece aonde você quer entrar, mas o milagre acontece quando Deus manda você entrar. O milagre não acontece pela força das nossas próprias mãos, mas o milagre está nas mãos do Senhor, que veio dos céus e a terra. Exalte ao Senhor e glorifique Ele. Não são porventura Habana e Farpas, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi cheio de indignação. Mas no caminho, a Bíblia diz que no caminho chamou a ele os seus servos e disseram: meu pai, se o profeta, o homem de Deus, tivesse te pedido algo extraordinário, alguma coisa grande, porventura o senhor não faria? Era mais ou menos os servos de Naamã dizendo assim: Senhor, se o homem de Deus pedisse para o Senhor guerrear a favor de Israel, o Senhor não ia guerrear com espada? Se o homem de Deus te dissesse: vença 7 guerras, e na 7ª guerra você vai sair purificado, o Senhor não ia lutar a espada, matando e correndo o risco de ser morto? Mas o homem de Deus não pediu algo extraordinário. O homem de Deus não te pediu para você arriscar sua vida e nem tirar outra vida. Ele te pediu algo tão humilde. E por que o Senhor não faz? Tudo, pois, quando vem de Deus, é simples e humilde. A Bíblia diz em Mateus 11:28: vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Glória! Quando isso, seu servo disse a ele aquelas palavras tão simples, tão humilde, quebrou o coração de Naamã. Eu acredito que ele para onde ele estava a carruagem e fala: volta sentido a esse Jordão aí. Quando ele parou diante do Jordão, creio que por ele ter falado de Arbana e de Farpa, creio eu que o Jordão era ao contrário. No Jordão tinha lodo, no Jordão tinha barro. Quem sabe o Jordão não era nem água cristalina, mas era no Jordão que estava a cura. Às vezes o povo está procurando luxúria, às vezes o povo está procurando igreja que tem os templos enormes, que tem teólogos, que tem pessoas vocacionadas na leitura e da escritura e da teologia, e esquece das coisas humildes que vêm do céu. Nem sempre Deus vai estar no templo ou nos palácios. Nem sempre Deus vai estar habitando em lugares onde o povo está engrandecido por si próprio. Quem sabe o Jordão não era rios cristalinos, mas não era porque não tinha água cristalina que a unção de Deus não estava lá. Por quê? Porque não é eu que escolho aonde eu busco a minha bênção, mas sim Deus que estabelece aonde está a tua bênção. Aleluia! Ele chega diante do Jordão, termina agora, todo mundo parado. Ele desce do cavalo dele, da carruagem, desce as margens do Jordão e começa a mergulhar 1, 2, 3. Quem sabe na terceira ele já está se olhando, já está tirando os botões do seu traje
se tinha lepra. Ele estava com lepra. Quem sabe na quarta, ele levantou até a calça para ver se a perna já estava branca, mas tinha lepra. Quem sabe na quinta, ele pensou que já estava todo limpinho, mas não estava. Na sexta, quem sabe, deu até vontade de desistir. Mas a Bíblia diz que quando ele dá o último mergulho, no sétimo mergulho, ele levanta da água e a sua pele está alva igual a pele de uma criança. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Quando Deus opera, Deus não opera pela metade. Quando Deus ele te chama para um propósito, Deus não quer que você entregue o propósito pela metade. Se Deus te chama para uma vida com Ele, se Deus te chama para entrar em um propósito na presença dEle, faça do início ao fim. Não espere receber no início, não espere receber no meio, espere receber no fim. E se eu não receber no fim, espera, porque está posta a salvação. No grande dia, Ele vai te dizer: vinde, bendito de meu Pai, possui um reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Quantos recebem esta palavra? Diga amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe. Amém. Que esta palavra venha a ser uma palavra de alimento para a sua vida. Que essa palavra seja uma palavra de edificação. E lembra disso. Deus quer você como uma coluna na tua casa. Deus quer que você se responsabilize pela tua pátria. Não deixe Satanás destruir o teu casamento. Não deixe Satanás destruir teus filhos. Não deixe Satanás destruir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se sinta e seja responsável pelos os seus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Quem recebe